Pois bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos chegando mais uma vez e hoje eu quero conversar com você sobre o que está acontecendo na fronteira do nosso país com a Venezuela. Como tudo começou, essa bagunça na Venezuela que aconteceu lá, que está acontecendo, como tudo começou, a origem de tudo isso. E qualquer coisa que eu falar aqui, que você já tenha ouvido falar em algum outro país, é mera semelhança, tá ok? Então, se você não é inscrito do canal aqui, faça parte, se inscreva aqui, aperte o botãozinho aí, faça parte dessa ideia, desse projeto aí, tá ok? Compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque nós temos que saber como tudo começou e abrir bem o nosso olho. Pois bem, amigos, tudo começou com um cidadão chamado Hugo Rafael Chaves Frias. Esse cidadão era militar e ele era de uma graduação boa no exército venezuelano e ele criou um movimento chamado Movimento da Quinta República. E esse movimento, em 92, veio querer aplicar um golpe no país da Venezuela. Só que foi mal sucedido, se ferrou, se deu mal. Mas ele continuou batalhando no seu discurso e em 99 ele foi eleito presidente da República da Venezuela. Senhor Hugo Rafael Chaves Frias. No discurso, a bandeira principal dele era o combate à pobreza. Só que a Venezuela já tinha lá descoberto suas fontes de petróleo. Segundo as fontes do mundo aí, na Venezuela estão as maiores fontes de petróleo do mundo, estão na Venezuela. E naquela época, então a economia bombava e estava por cima da carne seca. E quando o senhor Hugo Chaves foi eleito presidente da República, a primeira coisa que ele fez foi manter a maioria do parlamento a seu favor, ou seja, do seu partido, que nem está acontecendo aí em alguns países aí. E aí, ele tendo a maioria do parlamento a seu favor, o que ele fez? Ele teve o Banco Central a seu favor, o controle da indústria petrolífera estava sobre o governo. Então o governo mantinha o controle do Banco Central, mantinha o controle da indústria petrolífera e mantinha o controle do parlamento. E aí o parlamento começou a abrir o olho e começou a acusar Hugo Chaves de montar um Supremo Tribunal de Justiça com membros escolhidos por Hugo Chaves. Então, além de ele ter todo esse controle na mão, ele tinha o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela sobre o seu comando. Então, logo como ele já vinha falando desde 92 no movimento da Quinta República sobre a ditadura bolivariana, ele acabou impondo ao país da Venezuela essa ditadura bolivariana que ele vinha nos seus discursos. Um dos seus discursos era esse: combate à pobreza. E a primeira coisa que ele fez quando assumiu o governo foi quebrar um pacto que a Venezuela havia firmado com a América Latina, que era o pacto da Punta Fijó. Quebrando esse pacto, o que ele fez? Ele manteve todo esse controle na sua mão, só que ele não contava que a Bolsa de Valores fosse cair. E logo o preço do petróleo caiu. E uma das coisas que ele fez durante os 14 anos de governo do Hugo Chaves foi criar um programa de assistência social. Assistência social, guarda bem isso. Só que esse programa de assistência social era mantido pelo valor do petróleo. Como o petróleo caiu, ele não teve mais recursos para manter essa assistência social. E o povo, que era pobre de maré de si, começou a se afundar. Quando ele veio a falecer em março de 2013, o seu vice era Nicolás Maduro. E Nicolás Maduro assumiu temporariamente e convocou uma eleição popular e ele veio a se eleger. Vários países condenaram essa eleição como uma coação que foi fraudada, teoricamente. Mas o parlamento, ele vinha abrindo os olhos do povo, ele vinha se abrindo e mostrando a realidade do que estava acontecendo. Essa ditadura que foi imposta sobre o povo venezuelano estava fazendo com que o pobre passasse fome. O pobre da assistência social lá do Chaves, a maioria já morreu de fome. E o comércio inteiro foi se fechando, o emprego foi desaparecendo, a saúde foi desaparecendo e muita gente ainda vem
falar que a saúde da Venezuela era um exemplo, que a democracia da Venezuela é um exemplo para o mundo. Meu Deus, onde é que nós vamos parar com isso? Com gente defendendo esse tipo de política. Acontece que o pobre já morreu de fome, e o pobre que está lá hoje é o pobre da classe média, que é o que ainda tinha alguma coisa para se manter. Só que os mercados, o comércio se fechou, e os mercados, a gente viu aí pela televisão, que as prateleiras do mercado estão vazias, não tem o que comprar. E quem tem o dinheiro ainda se mantém. E eu digo que o dinheiro todo está em Caracas, porque em Caracas, na capital, onde o governo está praticamente o exército todo. Então a mídia hoje mostra pra gente alguns venezuelanos de boa aparência, e alguns soldados venezuelanos de boa aparência que estão desertando da Venezuela e vindo para o Brasil. Já cerca de 3 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela, e boa parte disso está no Brasil e outra parte na Bolívia, que estão fugindo. Agora, o governo venezuelano colocou o exército na fronteira para que a ajuda humanitária não entre. Quem pediu a ajuda humanitária? O parlamento, o presidente do parlamento, que se auto-intitulou presidente provisório da Venezuela, Juan Guaidó, e fez esse pedido de ajuda humanitária. Inclusive o Brasil se ofereceu para que venha ajudar o povo venezuelano. Só que o Nicolás Maduro botou o exército na fronteira para fechar, para que essa ajuda humanitária não entre. Na reunião de Lima, o nosso vice-presidente se pronunciou e disse que também é a favor de uma transição de governo na Venezuela de forma pacífica. Mas Trump já falou que de uma forma ou de outra, na força, nem que seja na guerra, o Nicolás Maduro vai ter que sair de lá e vai ter que entregar o governo, porque o povo está sofrendo. E aí tem pessoas que dizem que os Estados Unidos estão de olho no petróleo, tem gente que diz que está de olho no petróleo brasileiro também. Pelo amor de Deus, gente, o povo está sofrendo, o povo está passando fome, e essa imagem que a mídia passa aí não é a realidade que está lá. A gente está vendo fotos no Facebook, fotos no Instagram, do continente africano, aqui do lado da nossa casa, do lado do nosso país. Pelo amor de Deus, nós não podemos aceitar onde um povo passa fome, onde um povo morre por não ter assistência médica, um povo que não tem o que comprar e não tem como receber uma ajuda, porque o governo não quer, porque o sistema político não quer. O presidente do parlamento fez um movimento lá e todo o povo da Venezuela foi para a rua, e a gente viu não só na televisão, como nas redes sociais, a manifestação do povo pedindo ajuda. E a gente já viu reportagens na televisão onde pessoas pedem socorro. Como é que eu não posso ouvir um pedido de socorro e não me sensibilizar com essa gente passando fome lá? Quem concorda com isso? Inclusive nós temos políticos brasileiros que concordam com isso e estão a favor do Nicolás Maduro, desse regime infernal que toma conta da América. Não vai ficar assim. O povo brasileiro vai ter que responder. O povo brasileiro vai ter que responder, nem que seja nas urnas. E eu digo mais, e não é eu que falo, é a história. Nessa última eleição da Venezuela, onde Nicolás Maduro foi eleito, mais de 60% do povo não foi para as urnas. Então esse discurso aí, não vamos votar em tal, simplesmente não ir votar. Não caia nessa, não caia nessa. Vá, vote e mostre que você não está contente com a situação que estava acontecendo. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil e é isso que vai ter que acontecer lá na Venezuela. Então, meus amigos, eu estou indignado sim, eu estou indignado porque eu já passei fome, e quem já passou fome nesse país aqui sabe o que é passar trabalho, sabe o que é ir às 4 horas para um posto de saúde para ter uma consulta com o médico e ficar com o médico 5 minutos. E às vezes o médico nem te examinar, ele simplesmente olha para ti e diz o que aconteceu, o que tu tem, ele adivinha o que tu tem. Os médicos aqui são mais médium do que médico. Mas essa situação está mudando, viu? Essa situação está mudando. Meus amigos, você que não é meu amigo, você que não é inscrito, entra aqui, se inscreve, compartilhe esse vídeo, faça parte dessa ideia, faça parte desse projeto. Obrigado por você ter vindo até agora. E se você também está indignado, deixa o teu comentário lá embaixo, passa lá os vídeos que tem na propaganda e deixa o teu comentário lá, tá ok? Obrigado, meus amigos, e até uma próxima.